Nas florestas da África, Ásia e América Latina, comunidades como esta estão acostumadas a ter seu território ameaçado por mineradoras, madeireiros ilegais, grileiros. Mas agora, além dessas ameaças, estão tendo que lidar com um novo tipo de cobiça, a dos garimpeiros de ar, os representantes do mercado de carbono. Nós temos sofrido um assédio muito grande de empresas que querem comprar carbono dentro das nossas comunidades. Eles chegaram lá dizendo que nós, como membros da comunidade ou como proprietários das nossas terras, podíamos vender os tais créditos de carbono. Eu não sabia o que são os créditos de carbono, nem o que é RED. O meu povo também não sabia. Quando era a exploração da madeira, nós via a balsa passar, né, com as toras de madeira, e nós olhava a nossa riqueza indo toda embora para outra região. Hoje não, hoje é o mercado de carbono, que não se vê nada, ou seja, o que está sendo vendido mesmo, que nada se vê, nada se toca para sentir, né? E o que são créditos de carbono? Quem compra? Quem emite? Quem soluciona? Do que estamos falando? Que mercado é esse? Que a floresta já está aqui há 100 anos. Os povos, as comunidades já protegem há 100 anos e agora vem um projeto que vai salvar essa floresta. E a empresa entrando lá oferecendo milhões para que as comunidades não pudessem fazer nada, só ficassem na sua rede. Tem um amigo meu que fala que toda vez que envolve dinheiro ele fica com o pé atrás. Foi isso também que eu fiquei com o pé atrás. Então, esses são os biopiratas, que tentam submeter os povos indígenas por meio de mentiras, para que recebam a aprovação da comunidade através de um contrato entre a empresa e a comunidade, para que a empresa, em nome da comunidade, possa negociar carbono. Para se articular diante desta complexa realidade, representantes de comunidades de diferentes países se reuniram no território indígena Kaapó, na Amazônia brasileira. Esse diálogo é muito importante para nós, que a gente busca muita informação através de outros países, né, de lideranças que vieram para cá, para a gente entender esse crédito de carbono. Que muitas pessoas já fizeram experiência de crédito de carbono, mas já está passando problema, dificuldade lá. Então, é isso aí que nós temos que fazer debate entre nós, para debater contra a RED. Irmãos, hoje é um dia histórico para nós, e se estamos aqui é pela reivindicação dos nossos direitos como povos indígenas. Os negócios de carbono estão dividindo os povos e as famílias indígenas. Contaram sobre diferentes estratégias usadas por empresas, ONGs e governos para se aproximar de suas comunidades e vender créditos de carbono de seus territórios. Eles foram muito estratégicos porque utilizaram uma pessoa indígena para chegar até nós, mas não fizeram uma consulta prévia no território. Eles levaram essa pessoa para a cidade, pagaram hotéis, refeições, cuidaram muito bem dele para poderem iniciar o processo. A gente está aqui também para somar, né? Também trazer algumas experiências. Foi um acordo que fizeram isolado, né? Só com algumas lideranças, algumas pessoas, e isso pegou o nome do povo geral para ter esse acesso com crédito de carbono, né? A gente repudiou isso, dizendo que nós, povo Munduruku, não aceita esse projeto no nosso território. O que eles pediram foi para assinar uma pequena ata, né, comprovando as presenças dos moradores que estavam presentes naquela reunião. E dali, um tempo desse, eu pude descobrir, por meio de um documento do projeto, que aquelas listas que os pessoal fizeram serviu para
comprovar que o pessoal estava de acordo com o projeto. E eles não estavam, né? Nem sabiam que aquilo ia servir para dizer assim, eu não concordo com o projeto. E quando eu descobri esse projeto, já estava com muitos créditos de carbono que eles já tinham vendido. Me visitaram. 2 pessoas me visitaram querendo conversar com a organização do meu território. Eles queriam levar adiante um projeto com as crianças e os idosos. E trouxeram, vejam só, presentes. E nos convidaram para fazermos uma reunião no território. Quando as mulheres estavam com eles, perceberam que estavam usando um drone. Por que esse drone? Para que serve? Não, isso é só para conhecer melhor um pouco a região. Isso nos chamou muito a atenção e nos deixou preocupados. Fomos investigar melhor e descobrimos que eles já tinham um projeto de negócio de créditos de carbono estabelecido no nosso território, sobre o qual não tínhamos conhecimento. Nós começamos a perceber muitas pessoas de fora, que a gente percebia que não era daquela região ou não era daquele território. E fomos atrás para poder entender o que aquelas pessoas faziam ali. E assim descobrimos. Tem um projeto dentro do território que depois de 10 anos a gente foi descobrir. E nós conseguimos mover um processo contra a Verra que certificou o projeto REDD no território das comunidades. E assim o projeto foi freado, não parado, foi freado e está na justiça. Não sabíamos no que consistia isso de mercado de carbono. No entanto, houve um contrato assinado de forma inconsulta, sem consentimento livre e informado das comunidades. E ao descobrir essa novidade, esse contrato assinado, nós começamos a nos reunir com as comunidades em assembleias e concluímos, entre todas as comunidades, que esse contrato não era bem-vindo nos territórios, uma vez que tinha um prazo de 30 anos, prorrogáveis por até 100 anos. O contrato tinha cláusulas que não estavam de acordo com a nossa cultura, com a natureza, nem com o contexto das nossas comunidades, do nosso território. Fomos atrás de consultas jurídicas e conseguimos suspender o contrato até que se inicie o processo de consulta prévia. Os participantes do encontro também fizeram questão de saber o que acontece em comunidades de outros continentes. Para isso, assistiram a depoimentos gravados especialmente para eles. Os depoimentos mostram que as mulheres sofrem os impactos mais graves, ainda que suas vozes sejam pouco ouvidas. O REDD tem um enorme impacto sobre as mulheres, especialmente em nossa aldeia, porque as mulheres de nossa aldeia ficaram proibidas de entrar na floresta. Isso fez com que as mulheres também fossem proibidas de cultivar. Não podemos plantar arroz porque é proibido fazer pequenas queimadas, que é a nossa forma tradicional de plantio. Além disso, as mulheres não tinham mais permissão para procurar lenha ou plantas medicinais, e isso também afetou os homens que costumavam caçar na floresta. Isso nos afetou porque somos muito dependentes da floresta. Comecei a plantar árvores para o projeto de carbono da EcoTrust. Cumpri o acordo plantando as árvores que a EcoTrust pediu. Em troca, eles prometeram dinheiro que nunca me deram para poder cuidar dos meus filhos. Desde que plantei essas árvores, nunca ganhei um único dólar com elas. Só que eu tenho filhos para cuidar, para alimentar. Mas chegou um ponto em que eu não conseguia garantir comida para eles com o plantio dessas árvores. Então decidi cortar as árvores e plantar bananas, como se vê ao fundo. Quando eu cortei as árvores e plantei alimentos, eles começaram a me ameaçar, ligando para mim por telefone à tarde e à noite. A origem do mercado de carbono remonta a mais de 30 anos. No entanto, em 2015, ele recebeu um grande impulso com a assinatura do Acordo de Paris, no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Olho para esta sala, vejo que a reação é positiva, não vejo objeções. O Acordo de Paris para o Clima está aprovado. Os promotores desse mercado de carbono apresentam ele como a solução para a crise climática que o mundo está enfrentando. Na realidade, ele está longe de ser uma solução para os problemas atuais.
A era do aquecimento global acabou e a era da ebulição global começou. A África é quem menos contribuiu para a crise climática e o continente que sofre um dos piores impactos. As secas agora A Amazônia enfrenta a maior seca da história. Os rios que cortam a região estão com níveis... Na realidade, reduzem o problema da crise climática ao excesso de dióxido de carbono, como se esse fosse o problema. Mas, na verdade, o problema é muito mais profundo e está relacionado com o sistema de produção. Para uma solução, é preciso mudar esse sistema de produção. Quando falam de carbono, estão falando de CO2 ou dióxido de carbono. Esse é o gás gerado pela queima excessiva de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás e o carvão. Esses combustíveis são usados principalmente em grandes indústrias, como a indústria de aviação, a petrolífera, a mineração, entre outras. Assim, um dos grandes enganos do mercado de carbono é tentar nos fazer acreditar que esse dióxido de carbono que é emitido em grandes quantidades pode ser compensado por uma floresta ou uma plantação em um país muito distante de onde ele foi originalmente emitido. Por exemplo, uma empresa na Alemanha que polui muito afirma que pode compensar essa poluição incentivando a plantação ou a conservação de uma floresta em um país geralmente no sul. E o nome que deram para essa suposta compensação foi neutralidade de carbono. Essa tal de neutralidade de carbono que é uma mentira, porque eles continuam jogando muito carbono na atmosfera e as florestas não têm capacidade de absorver esse carbono. E o crédito de carbono é a moeda com a qual compram essa suposta neutralidade. Comprando crédito de carbono, as empresas realizam essa troca fictícia entre a poluição que emitem e a suposta absorção dessa poluição por florestas ou plantações. Crédito de carbono a gente chama crédito de poluição, né? Dá um direito de poluição a essas empresas. Não por acaso, entre os principais compradores de crédito de carbono estão grandes corporações e indústrias que devastam e emitem muita poluição, como petroleiras, companhias de aviação, de tecnologia, mineradoras, entre outras. O que as empresas fazem espertamente é usar esses projetos de carbono para fazer uma propaganda, para desviar a atenção dos impactos que essas empresas causam. Quase qualquer pessoa pode comprar créditos de carbono para ajudar a compensar sua pegada de carbono. Uma das gasolinas mais avançadas do mundo e que agora é carbono neutro. Um dos principais projetos de carbono é o projeto REDD, que significa Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. E o que esses projetos fazem é inventar uma história. A história de que sem o projeto de carbono, a floresta seria destruída. E o que acontece é que nesses projetos, eles sempre têm que identificar algum perigo, porque se não tem perigo de desmatamento, não tem projeto de carbono, né? Então, eles sempre vão ter que apontar alguma ameaça para a floresta. E em todos esses projetos de carbono, pode aparecer uma madeireira como ameaça, ou talvez um outro invasor, mas sempre aponta as comunidades também como causa de desmatamento. De acordo com esses projetos, quando uma comunidade busca lenha ou quando utiliza fogo em uma pequena área de cultivo, ela estaria provocando uma destruição e uma poluição semelhantes ao que uma empresa petroleira ou mineradora provocam. E, ao identificar as comunidades como responsáveis pelo desmatamento, esses projetos de carbono acabam impondo restrições e as proibindo de usar o seu próprio território. Na verdade, o que esses projetos vendem não é carbono. O que eles vendem é a promessa de proteção das florestas, afirmando que as comunidades não sabem ou não podem fazer essa proteção por conta própria. A essa promessa chamam crédito de carbono. Esses créditos de carbono são certificados por entidades como a Verra, envolvida em diversos escândalos, e podem ser vendidos por empresas privadas ou por ONGs. Os governos também podem fazer projetos REDD em áreas muito maiores, que podem englobar vários territórios. Eles são os chamados REDD jurisdicional, ou REDD do governo. Mas, na verdade, isso não diminui os riscos e nem faz com que esses projetos sejam melhores para as comunidades. O mecanismo é perverso porque onde tem esse projeto REDD não é nos lugares onde tem muito desmatamento. Por quê? Porque fazer grandes monoculturas de soja,
de óleo de dendê, fazer a grande mineração é muito mais lucrativo, né? Dá muito mais dinheiro do que esses projetos de carbono. Então, o que foi feito, levar esses projetos para as áreas de florestas que não estão em perigo e nessas áreas sempre tem comunidade. Por isso, os territórios de muitas comunidades estão na mira do mercado de carbono. Com uma lógica racista e colonial, esse mercado deflagrou uma nova onda de grilagem de terras no sul global. Através desse encontro, dessa conversa, desse diálogo, dessa troca de experiência, nós chegamos a entender que todo mundo está passando por isso, né? Então, para nós é fundamental para entender de que o REDD já prejudicou vários territórios, várias comunidades, várias pessoas. É alarmante para nós conhecer essa realidade, como estão assinando contratos com os povos indígenas com pequenas variantes. São contratos muito perigosos, onde podemos facilmente ser enganados e acabar presos a esses projetos, para depois enfrentarmos os efeitos e os impactos dele, e isso quando já for tarde demais, porque além de tudo, esses contratos são de longuíssimo prazo. Quando esses projetos eles chegam dentro das comunidades, eles não reconhecem a nossa forma de vida, eles não reconhecem a nossa forma de viver, eles não reconhecem as nossas culturas, os nossos costumes, as nossas tradições e principalmente o nosso conhecimento tradicional, que sempre foi passado de geração para geração, do qual a gente utiliza a natureza como forma de subsistência. Basicamente se trata de restringir e proibir tocar nesses territórios, ou seja, tocar nas florestas da maneira como os povos indígenas vêm fazendo. Então é um projeto que vem de cima para baixo. Então há duas visões sobre o território. Há a visão da comunidade, de nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, e há a visão das grandes empresas capitalistas que estão dentro do mercado, querendo lucrar mais e querem continuar poluindo. Estamos preocupados com os planos para promover o capitalismo climático como solução para enfrentar as mudanças climáticas. No nosso povo, no nosso conhecimento indígena, isso é errado, isso é perverso. Ter um sistema de posse da própria vida, de posse do ar. Por isso, somos parte de um movimento para dizer não. Nossa cultura é cultura capó, que a gente depende da natureza. Então, nesse sentido aí, nós não negocia natureza para mercado. Tem que parar. Não queremos que continuem utilizando o nosso trabalho de cuidar, de proteger, de defender a natureza, para que eles sigam tendo uma imagem verde diante do mundo, uma falsa imagem verde. Porque aqui, no meu território, eles lavam sua imagem e em outros territórios estão destruindo, estão matando, estão despejando outros povos indígenas dos seus territórios. É uma hipocrisia a nível mundial que não está sendo colocada abertamente. Porque se não fosse assim, essa COP não estaria na sua edição número 29, que já vai chegar à sua edição número 30, e ainda não se pode falar em solução climática. É por isso que nós nos levantamos em pé de resistência permanente, rechaçando essas falsas soluções climáticas. E não aceitar isso que são os créditos de carbono. Se vamos defender nossos territórios, que seja para nós mesmos.